Ítalo, boa tarde mais uma vez. Queria que você esclarecesse um pouquinho a situação de dois jogadores que vem sendo comentados até pelo Thiago Carpini, né, como possíveis saídas, quem sabe, nessa janela, o Dudu e o Léo Gamalho. Como é que está a situação dos dois, até em termos de ambiente, né, porque muito se falou sobre situações talvez externas do Dudu, que poderiam estar afetando o rendimento dele. Queria que você falasse sobre esses dois jogadores. Perfeito. Quanto ao Dudu voltou há uns dias atrás, não sei exatamente, vários dias atrás, talvez um mês, não sei, a sentir a lesão do colateral medial, foi para tratamento. A partir desse tratamento ele pegou uma virose, atrapalhou bastante a volta dele, o que fez esse período ser mais longo, fazendo com que a transição dele também fosse mais longa, né? Então, quanto ao Dudu, inclusive a notícia que a gente tem é muito boa dele voltar a treinar, inclusive já terminar a parte de transição dele amanhã. Então amanhã ele já está incorporado e treinando com o grupo normalmente. Do Gamalho não tem o que falar, ele está com o grupo treinando normalmente. Ítalo, boa tarde. Questão do mercado da bola, surgem muitas especulações, né, de jogadores que estariam vindo para o Vitória, também possíveis saídas. Chegou até a se cogitar que o Yuri Castilho também estaria de saída, como o Matheus Gonçalves. Eu queria saber de você o que tem de concreto nas negociações, se tem mais alguma coisa adiantada, as posições também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, o Yuri Castilho está no DM, não tem... Cara, as especulações... as especulações, as coisas que saem, inclusive vocês, né, na grande maioria sempre estão perguntando, e isso aí é normal, mas não tem nada oficial. Consulta para mim não é nada oficial. Como é que está a situação do Yuri? Libera, não libera, vende, não vende? Isso tudo dá para gente que trabalha como executivo de futebol, é normal, receber esse tipo de ligações, mas proposta, negociações em andamento não tem nenhuma nesse momento de Yuri, nem de ninguém. Quanto ao Matheus Gonçalves, existe a proposta oficial de um clube que está bem adiantada, assim. Ítalo, boa tarde. A gente sabe que a janela só abre dia 10, mas o Vitória já está se movimentando no mercado, tanto é que apresentou hoje o Ricardo Hiller. Queria saber de você, existe alguma possibilidade, ou em termos assim, de 0 a 100, qual é a possibilidade do Vitória anunciar algum outro reforço antes da abertura da janela para que possa estrear já contra o Botafogo? Não é muito difícil, porque o futebol é muito dinâmico. Possa ser que hoje a gente, todas as várias coisas que a gente tem em andamento, divisão, às vezes tudo muda para o bom e para o ruim, sabe? Às vezes você está praticamente com tudo certo de jogador e acaba não andando, né? Nesse momento é difícil cravar de 0 a 100, eu diria que 50, porque não tem nada adiantado nesse ponto para a gente cravar, mas o trabalho está sendo intenso, né, na busca para que a gente possa, né, assim como é importante valorizar todo o elenco que está aqui, qualificar e trazer novas peças. Ítalo, boa tarde, Marcos Douglas do site BNews. Os torcedores sempre costumam ficar bastante esperançosos, né, durante a janela de transferências, né, agora que vai se encerrar somente em setembro. Como é que você pode caracterizar, né, esses novos jogadores que vão chegar no Vitória, e se você acha que pode ser jogadores ali que, na sua concepção, possa, quem sabe, mudar a chave do Vitória no campeonato para alçar voos maiores e fugir da zona de rebaixamento, dessa briga, né? O objetivo é justamente esse, fazer um campeonato competitivo, fazer um campeonato consistente, trazer atletas que efetivamente possam nos ajudar, assim como os que estão aqui estão nos ajudando. E a expectativa do torcedor ela é comum, ela é normal. Em fevereiro também, quando fechou a janela, se fechou a janela com expectativa altíssima, todo mundo feliz, e aí depois a gente não começou o campeonato bem, essa expectativa se frustrou até a gente voltar a ganhar no campeonato. Então o futebol muitas vezes não deveria, mas infelizmente ele é feito dessa gangorra de resultados. Então atletas de repente que não serviriam tanto passaram a servir, e futebol é feito assim. Por isso que eu falo muito em convicção. Tudo que a gente faz aqui internamente a gente precisa ter convicção.
né? Porque no dia que, obviamente, você deixar de acreditar e não tiver convicção no que está sendo feito, não faz sentido seguir nem trabalhando com isso, né? Nem a questão do Vitória, é a questão do profissional em si. Então a gente visa fazer uma janela sim forte, independente de quantidade de peças, de atletas que efetivamente venham a somar, tendo em vista, inclusive, que com a troca do treinador a gente muda um pouquinho do perfil do nosso jogo. Ítalo, boa tarde. Eu queria que você detalhasse mais pra gente qual que é o perfil desses jogadores que devem chegar ao Vitória nessa próxima janela de transferências. Números, características, e você acaba de falar sobre ter uma janela forte. Teria o Vitória errado no começo da temporada do planejamento, então? Na minha opinião, não. E como eu falei para vocês, como é que a gente vai errar o planejamento se a gente for campeão baiano? A gente errou o campeonato que a gente sabia que a gente precisaria brigar pelo título, a gente foi campeão. O Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, o Vitória sempre entra com esse intuito, mas aí já tinha outras grandes forças, apesar da gente ter pontuado bem mais do que o campeão, inclusive, né? A gente fez acho que quase o dobro do time que foi campeão, a gente não classificou. Isso aí não adianta voltar no mérito. A questão de opinião, de errar ou de não errar, eu como profissional, eu faço a minha autoanálise o tempo todo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é a partir da humildade que a gente tem de rever, de ressignificar algumas coisas, de tentar recolocar, é onde a gente começa a acertar. Então, como eu falei, quando a gente fechou outra janela, a imprensa em geral e a torcida, ela tinha uma expectativa muito grande, inclusive causando uma frustração depois com a falta de resultado. Quando a gente engata uma sequência de 4 jogos sem derrota, vencendo como a gente venceu, por exemplo, o próprio Atlético Mineiro, que é um time dos maiores investimentos, ela volta a ter esperança e começa a ver que talvez a janela não tinha sido tão ruim como já estavam pensando. Então, como eu falei, sabe, a mudança da opinião externa, ela é comum, ela não pode ser interna. Internamente a gente precisa ter a convicção. Então, para mim, a janela foi muito bem feita diante daquilo que se apresentava no mercado, porque é importante até a resposta ficar um pouco mais longa, mas para esclarecer que o que a gente faz e a forma que a gente faz tudo dentro da nossa realidade. Mas tinha opções melhores? Talvez sim, talvez não quis vir, talvez o Vitória não tinha condição financeira para contratar. Então é um contexto de fatores que faz com que a gente esteja aqui apresentando o Hiller, por exemplo, né, que destaca, inclusive, que tinha proposta para ganhar, de repente, não sei exatamente o valor, mas com certeza muito mais da China, mas não queria ficar fora do Brasil, queria voltar para o Brasil, e aí é uma oportunidade que a gente conseguiu abraçar dentro do mercado. E o perfil dos jogadores que devem chegar? Perfeito. O perfil dos jogadores, né, dentro do jogo que o Carpini preza, de mais posse de bola, né, então a gente precisa de atletas, né, manter a questão da competitividade, que sempre foi um fato, da força, da intensidade, mas atletas com mais essa característica técnica. Então, por exemplo, o zagueiro, que obviamente, infelizmente com a lesão do Camutanga, é uma posição que a gente está no mercado buscando. A gente precisa de zagueiros construtores, já que não que os nossos não sejam, mas como a gente vai para o mercado, esse é o perfil. Atletas que gostem e tenham boa relação com a bola. Ítalo, boa tarde aqui. Tudo bom? Tudo bem? Bom, a torcida do Vitória, claro, viu o Vitória voltar a melhorar e tal, começou a apostar em grandes atletas para essa janela agora. A gente sabe que o Vitória é um time que ainda passa por dificuldades financeiras e não tem tanto dinheiro para gastar. E eu vi você dizer agora que o Vitória muda um pouco para essa janela, que você já tem um time de força. Agora é um time um pouco mais técnico e com jogadores que têm uma característica do modelo de jogo do Carpini. É mais ou menos essa a ideia. O Vitória não vai investir muito, vai investir certo naqueles jogadores pontuais.
Eu acho que quem vier, Emílio, precisa ser dessa forma, né? Independente da quantidade, né? Porque é o que eu sempre falo, a gente acaba sendo refém do que a gente fala. Se eu falo que são 3 reforços e vem 2, é porque ficou faltando 1. Se vem 4 ou 5, é porque passou e aí planejou errado. Então, a janela é uma janela muito longa. Então a gente está com muita calma e muita responsabilidade. Por quê? Não adianta a gente apressar o passo, efetivar tudo na primeira semana da janela, e aí a janela fecha início lá de setembro e pintam oportunidades e a gente não tem mais como trazer. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, né, ter um pouquinho mais de sangue frio mesmo para que a gente consiga acertar bastante. Ítalo, boa tarde. A gente sabe que o Vitória sempre monitora os atletas emprestados, a gente sabe o caso dos meninos do Itabuna. E já que você falou sobre zagueiros, eu queria saber a situação de João Vitor, que com certeza o clube está monitorando também. Do que eu pude ver, está muito bem lá no Mirassol. Queria saber se o clube avalia, até pelo contexto dos zagueiros pela direita, trazer João Vitor nessa janela de volta ou algo nesse sentido. A gente avalia todas as possibilidades, sim. Eu acho que a gente sempre falou aqui internamente, inclusive, que o João é um ativo nosso. Né, a gente precisa avaliar o momento do Vitória, o momento do João, né, mas a gente avalia, como a gente acompanha todos, como você falou, como a gente acompanha o Alisson no Figueirense, como a gente acompanha todos os atletas, né, e, inclusive, como você citou o Itabuna, em breve a gente deve anunciar, né, os atletas que vão ser incorporados com a gente. Eu acredito que 3 atletas. E a gente vai definir isso aí essa semana. Ítalo, boa tarde. Hoje eu vejo um discurso muito presente na torcida do Vitória, por parte de alguns até, que enxergam essa janela como a salvadora da pátria do Esporte Clube Vitória durante toda a temporada. Eu queria que você dissesse pra gente como é que Ítalo hoje enxerga essa oportunidade agora em julho. E qual vai ser a postura do Esporte Clube Vitória perante essa janela que pode, possivelmente ou não, determinar o futuro do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro? Então, eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo que é uma necessidade óbvia, né? Mas a gente sofreu muito no início, né? Se você pegar desde a chegada do Carpini dentro da Série A, inclusive a gente fez campanha aí fácil de primeira página. Então, aqui tem trabalho antes de contratação, antes de qualquer coisa, tem trabalho e tem confiança no que é feito hoje. Tem confiança no trabalho do treinador, tem confiança nos atletas, tem a confiança na presidência, na diretoria, em todos os setores do clube. É isso que a gente faz. A questão da janela, ela se faz necessária, primeiro, que a partir do momento que você tem lesões, que você tem saídas, a gente precisa repor. Mas não por um desespero, porque a gente não acredita que o que está aqui, como eu respondi anteriormente, está errado ou foi feito ou foi mal feito, entendeu? Acho que não é esse lado, não é isso que a gente acredita internamente, mas acreditamos que precisamos e podemos melhorar, que quem está aqui pode dar mais, como acredito que vem evoluindo, e que, assim como é uma janela de mercado, a gente pode aproveitar para reforçar. Ítalo, muito boa tarde. Tira uma dúvida do torcedor do Vitória sobre esse jogador da BetSat, e eu queria também fazer uma pergunta para você sobre esse homem-gol. O Vitória tem sofrido muito ali na frente, inclusive o Janderson fez agora até um gol, mas por muito tempo sem um atacante marcar gol, né? Se esse homem-gol vai chegar, um jogador que a gente possa acreditar que vai empurrar essa bola para dentro do gol. Bom, sobre a questão da BetSat, é a maior patrocinadora do clube, é uma empresa que está sempre à disposição de nos ajudar, né? Então, tudo depende, já entrando na segunda pergunta, depende do que o mercado oferece, não depende do que a gente quer, entendeu? A gente sempre vai querer trabalhar com os melhores. Às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir. Acredito, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para mim, um contra-ataque que a gente levou no jogo de ontem, que
que o Alejandro volta para cobrir o nosso zagueiro, é como se fosse um gol. A gente poderia ter levado o gol naquele momento. Ele não fez o gol, mas ele é um atleta extremamente importante. Falei isso da outra vez que eu sentei aqui, inclusive quando me perguntaram da questão do Alejandro. No momento, assim como ele fez, ele vai voltar a fazer. Ele está retomando a confiança, está fazendo bons jogos, eu acredito muito. Isso não quer dizer que a gente não possa e não esteja no mercado buscando sempre outras alternativas de qualificar, de compor, etc. Ítalo, um alinhamento de expectativa. Desde o começo do ano, Vitória fala sobre essa janela de julho ser uma janela de reforços pontuais, né, de ajustes. Mas tem muitas baixas, né, de lá para cá. O Camutanga está fora da temporada, Zapata saiu, Luiz Adriano, Zeca, Matheus Gonçalves. E o próprio Carpini, em alguns momentos, sugere também questões de reforços nas coletivas, que há essa necessidade. Claro que a qualidade é importante, mas a quantidade para vocês nessa janela também será importante, em virtude de todas essas ausências, essas baixas, e também dos pedidos do treinador. Vai ser uma janela que, além da qualidade, também a gente vai ver um número maior de chegadas também, ou só alguns reforços pontuais de fato, como já era programado desde o início do ano? O treinador sempre é parte, né, importante nesses momentos. Sempre foi, e eu acredito que sempre deva ser. Entendeu? Então, ouvir o treinador é sempre importante. É como o nosso cuidado aqui é não trazer por trazer. A gente entende que tiveram as saídas, a gente entende que a gente tem que repor, mas hoje a gente também tem dentro da ideia do treinador atual, a possibilidade da gente abrir um espaço para outros atletas, inclusive da casa, que não tinham antes. Então, por exemplo, tiveram essas saídas, mas a gente vai para os jogos do Itabuna, a gente acompanha a nossa base, então a gente enxerga também que não adianta você trazer qualquer atleta que esteja muito próximo de atletas que possam ser oportunidades e que já são ativos do clube. Então eu acredito que sejam atletas pontuais, não vejo o Vitória fazendo inúmeros, né, grandes contratações nessa janela. Vamos trazer 12 atletas. Não vejo dessa forma. Coletiva encerrada com o diretor executivo Ítalo Rodrigues.